Oi, gente, eu sou a Bia e esse aqui é o seu guia definitivo de romances nacionais disponíveis no Kindle Unlimited. Eu acho que todo mundo que me segue há um tempinho sabe que eu gosto muito dos livros do Kindle Unlimited. Eu amo livros nacionais e eu tô aqui pra te indicar os melhores. Eu já quero deixar claro que não vai caber todo mundo que eu quero indicar nesse vídeo, então se vocês gostarem, dá pra fazer uma parte 2. E também que essa é a minha opinião, mas eu tenho certeza que tem milhares de autoras que eu não vou citar nesse vídeo que são tão incríveis quanto todas que aparecem nesse vídeo. A primeira autora de romances é a Olivia Viplais. E eu acho que ela é um nome de honra e tem que ser o primeiro, porque ela foi literalmente meu primeiro contato com a literatura nacional hot do Kindle Unlimited. O primeiro livro que eu li foi Os Padrinhos, mas não é esse que eu vou indicar pra vocês. Tem duas leituras que eu vou indicar e são pra dois moods diferentes, mas assim, as duas são espetaculares. O primeiro é Contrato em Las Vegas. Nesse livro a gente vai ter um Enemies to Lovers com fake dating, que é uma das minhas tropes preferidas. A gente vai acompanhar a Maya e o Liam. O Liam, ele vai herdar o cassino do pai dele, só que pra ele conseguir o cassino, ele tem que estar casado. E aí, a Maya é uma cantora lá no cassino, né? E ele descobre que ela já foi estudante de direito. Eu acho que ela chegou já a se formar. E aí ele pensa, gente, vou pedir ajuda dela, mesmo a gente não se gostando, pra ela redigir um contrato de casamento falso. E aí eu encontro uma noiva e caso com essa noiva. Corta pra. A Maia vira pra ele e fala assim: tá, eu faço o contrato, mas eu preciso tá um pouco altinha pra conseguir fazer esse contrato, porque eu passei na faculdade inteira só porque eu tava bebendo umas. E ele falou assim: tá bom. Bebida vai, bebida vem. O Liam entra, começa a beber também. Pum! Os dois acordam depois de um porre casados. Eles acordam deitados na mesma cama com uma puta de uma aliança, se entreolham e falam: vixe, ferrou, estamos casados. Como a Maia já sabia de todo o plano, assim, dele fingir que vai casar com alguém pra conseguir herdar o cassino, ela aceita e fica ali. Até porque ela quer salvar o cassino. Porque se o cassino não for pro Liam, ia ir pra um outro cara lá que ia vender. E ela quer que todos os amigos continuem trabalhando lá. E eu amo, porque assim, esse é muito bom. Porque todo mundo sabe que ela não gosta dele. E aí, do nada, ela aparece casada com o Liam e todo mundo fica assim: meu, da onde você tirou um casamento? Você odiava ele, você falava de tudo ruim dele. E aí, do nada, você aparece casada com ele? Meu, é uma leitura divertidíssima. Eu já amo esse começo deles tendo um porre e acordando casados. Eu amo essa cena, eu acho ela muito icônica. E é um livro assim que você vai ler e você não vai nem sentir as páginas passando. Eu acho que é perfeito pro seu primeiro contato. E se você ler esse e gostar, meu, só vai de boca nos outros livros da autora, porque os outros livros são tão bons quanto. Depois, gente, tem Faça um Pedido também do Olivia Viplais e também tá disponível no Kindle Unlimited. E esse aqui é um dos livros mais lindos do mundo. Eu amo essa história e eu acho que eu não conheço alguém que leu e não achou essa história lindíssima. Nessa história, a gente vai acompanhar a Maeve. Eu não lembro a idade certa que ela tem, mas eu acho que é 22 anos. E é o dia do aniversário dela. Meu, a vida dela tá péssima, ela não tem nenhum amigo. Ela se vê ali num relacionamento que ela terminou, mas era muito ruim, sozinha, com dívidas, mora num lugar horrível. E aí ela compra um cupcake, acende uma velhinha e faz um desejo. Ela deseja ser amada. E o desejo é simples, mas muito genuíno. Tanto que no outro dia ela acorda na casa de um cara, deitado na cama dele, uma casa chique, tudo branco, o cara muito bonito. E aí do nada, duas crianças entram no quarto chamando ela de mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. E aí ela olha e fala assim: meu Deus, bebi ontem, não me lembro de nada e agora estou na casa de um louco que deixa as filhas dele me verem e acharem que eu sou a mãe delas. Depois do choque, ela pensa: não, gente, isso é pegadinha, né? Vamos me contar? Vocês estão fazendo uma pegadinha pra TV? Só que aí ela começa a olhar e ela tá de aliança. Aí tem fotos dos dois, fotos da família, fotos dela com as crianças, e ela fica assim: gente, que é isso? Basicamente, a nossa querida Maeve foi teletransportada 5 anos no futuro. E o futuro dela é daquele jeito. Então ela vai ter que entender ali que ela é amada. E ela é amada de uma maneira muito fácil, muito bonita. E ela não tá acostumada com isso. O amor não é daquele jeito pra ela. Então é um processo da personagem aceitar. E aí a gente também fica na dúvida, assim, o que vai acontecer? Ela vai voltar pro passado, ela vai ficar ali, só que ao mesmo tempo ela não pertence totalmente àquele momento, ela ainda tem traumas do passado que ela precisa se curar e que estão ali se manifestando quando ela se encontra em um ambiente completamente diferente. Ai, gente, que livro lindo. Eu sempre comparo ele com De Repente 30, mas eu acho que ele consegue ser ainda melhor. Ai, gente, eu acho que é impossível você
ler essa história e não se apaixonar pelos personagens e por tudo, assim, sabe. Eu acho que é um livro tão lindo, que passa uma mensagem tão linda, eu sou apaixonada nessa história e eu indico, assim, muito pra todo mundo, todo mundo. Por isso que eu falei que os 2 livros são uma vibe diferente. Esse aqui, por mais que tenha algumas cenas hot, eu acho que tem, né, não tem muitas, porque não é o foco da história, é uma história mais profunda. Enquanto Contrato em Las Vegas é uma história mais hot, farofa, enemies to lovers, provocação. Aqui é uma história de recuperação mesmo, é uma pessoa quebrada que precisa ali ter os caquinhos reconstruídos. Depois a autora que eu vou indicar é a Thay Ferreira. Eu acho que a Thay foi o segundo contato que eu tive com a literatura nacional e não poderia ter sido melhor, porque, pelo amor de Deus, eu novamente nunca mais fui a mesma depois que eu li os livros dessa mulher. Eu quero indicar 3 pra vocês, mas eu vou começar pela duologia que ela tem, que é Nebulosos e Tempestuosos. Essa história, eu quero já deixar claro que eu vou passar um resuminho pra vocês, e é um resuminho. A gente não consigo explicar como que essa história vai se ampliando e vai pegando vários pontos importantes de serem falados e serem discutidos, e não fica só nessa briguinha do começo do livro. Só que assim, eu não consigo falar mais porque ele amplia muito e qualquer coisa que eu falar vai ser spoiler. Então assim, é legal você ler e descobrir você mesma. Mas em um primeiro momento, nessa história, a gente vai acompanhar a Maxine e ela tem um irmão, que é o Carter. Acontece que ali o irmão dela estava se envolvendo aparentemente com as coisas erradas e ele é espancado violentamente, quase até a morte. E, gente, o caso é de um absurdo, assim, a polícia não investigou direito, o hospital não investigou direito. A Maxine fica revoltada com essa falta de preocupação deles e decide investigar por ela mesma. Mas assim, ela já sabe que ela foi tentar a ajuda dos policiais, foi ver no hospital, não deu certo, então ela pensa, eu vou logo na fonte do mal. E pra onde que ela vai? Ela vai conversar com o Chase, conversar a barra. Ela leva um taco de beisebol e marreta o jipe amarelo dele inteiro, mas tudo bem. Mas ela vai com o Chase, que ele é líder de uma fraternidade, os Nebulosos, e aí ele meio que comanda ali a universidade na questão de drogas. Ele tem um império de drogas, vende um monte, tem um monte de dinheiro, e ali, isso que faz mover a fraternidade dele. E aí ela começa a entrar ali naquela fraternidade pra tentar descobrir o que aconteceu com o irmão dela de verdade. Ela e o Chase, obviamente, vão começar a se envolver, mas sempre tem ali mentiras ou meias verdades. Ninguém nunca é 100% honesto, e até o momento que aquilo vai explodir. Eu gosto muito dessa parte porque, assim, ela entra no time dos malvados, né? E ela começa a tentar entender como funcionam aquelas dinâmicas e começa a entender como funciona tudo. E ai, gente, que livro bom! É uma duologia, são 2 livros, um é a continuação do outro, mas assim, vale muito a pena ler. Muito, muito. Eu acho que o segundo livro, ele tem o quê? 700 páginas, 600 páginas? E eu lembro que eu li assim, em 2 dias. E eu, gente, eu chorei tanto, mais tanto que é até feio. O segundo livro, o primeiro eu devo ter chorado também, mas o segundo, eu chorei umas 4 vezes lendo ele. Meu, vocês não têm noção. Tem 2 cenas em específicos. Quem leu sabe, mas assim, ó, não vou nem falar, gente, eu não quero spoiler, mas assim, eu não vou dar nenhum tipo de spoiler, mas assim, leiam. É só o que eu posso falar. É uma duologia que mudou a minha vida. Eu penso nele, sei lá, pelo menos uma vez por mês. E, novamente, todo mundo que indiquei amou esses livros. Eu sei que eles já tiveram mais hypados, mas assim, eu acho que é essencial você ler esses 2. Agora, eu falei que ia falar de 3, né? Vou falar de um, mas esse aqui eu vou falar não falando, que é Efêmero. Efêmero é facilmente o livro mais lindo que a Thay já escreveu. E, gente, ai, eu amo essa história com todo o meu coração. Eu sei que tem muita gente que não leu ela por medo, achando que é uma história triste. E eu não vou negar, chorei horrores. A história é triste. Mas não é uma história sobre tristeza, não é uma história sobre morte. É uma história sobre a vida. E eu acho ela tão linda, mas tão linda, e passa uma mensagem tão bonita que acho que você não lê por medo de, ai, não vou ler porque eu vou chorar. Não, não pode fazer isso, porque é uma das histórias mais lindas que eu já li, que eu já tive a oportunidade de conhecer. Eu não consigo falar muito sobre a sinopse, porque são personagens da duologia de Nebulosos que vão aparecer aqui como protagonistas. Só que assim, é depois do final de Tempestuosos. Então, se eu falar qualquer coisa, você já vai descobrir qual que é o destino de certa personagem nessa história, sendo que nos primeiros livros, em Tempestuosos e Nebulosos, a personagem tá normal. Então, assim, não vou falar nada, você vai ler, vai descobrir, mas eu recomendo muito fazer essas 3 leituras. Então, lê Nebulosos, Tempestuosos, aí você respira,
acalma o coração, porque depois vai quebrar de novo, aí você lê Efêmero, porque, gente, que livro lindo, que livro lindo. Eu acho que ele ensina muito sobre viver, sobre apreciar todos os momentos, sobre ser grato, e eu amo essa história. Inclusive, eu preciso reler, mas haja coração, né? Passando pra próxima autora, eu vou falar agora da Gabriela Bortolotto. Uma Mentira Irresistível é uma comédia romântica com age gap e com fake dating. Eu amo! Ai, gente, pensa numa história leve de se ler. Ela se passa em São Paulo. Eu amei esse ponto. Eu sou de São Paulo, né? Então eu amo ler histórias que se passam na minha cidade. Nessa história, a gente vai acompanhar o Pedro e a Alice, e o Pedro demite a Alice. Só que aí, gente, ela vai ali, depois que é demitida, entregar as coisas na sala dele. Quando ela entra, o Pedro acaba mentindo que ela é a noiva dele. E aí ela fica assim, ó, você é louco? Você acabou de me demitir e agora tá falando que eu sou sua noiva? Tá viajando, né? E por que que ele mentiu? Porque meio que o rival dele tava lá contando vantagem. E esse rival dele, gente, já tinha roubado a ex-noiva dele. Então, assim, ele queria sair por cima. E ele falou, não, porque eu tô noivo. E aí, quando a Alice entrou na sala, ele só restou falar, essa é minha noiva. Se conheçam. E por conta disso, obviamente, eles vão começar a morar no mesmo teto, porque eles são noivos. E eu amo esse livro. Eu amo que tem um fato que, assim, ó, os dois, eles estão gostando um do outro, obviamente, como a gente sabe que vai acontecer. E eles, ao invés de, tipo, conversar, não, eles não conversam e eram noivado de mentira. Ia acabar o noivado, né? Gente, vocês acreditam que eles começam, tipo, a arrumar tudo pro casamento e continuam com o casamento? Tipo, não, é que tá confortável aqui. Eles ficam meio que mentindo pra si mesmos, falando, não, porque tá confortável, aqui o arranjo tá dando certo. Vamos casando. Eles vão, tipo, indo pra frente no relacionamento, sendo que era só de mentira. E eu amo esse fato da história, porque é muito engraçado. Até o momento que chega, eles estão lá no altar, tipo assim. Então a gente vai fazer isso mesmo, né? Eu te amo de verdade, então iremos casar. Eu amo esse livro, eu acho ele muito gostoso de ler. Eu lembro que quando eu li, gente, foi uma leitura tão gostosa que, sério, eu recomendo de olhos fechados. Aí agora eu vou indicar uma duologia que não é duologia. Na verdade, eu nem sei se chama duologia, mas são dois livros que se passam no mesmo universo, que é As Consequências de Amar Você e Nossas Regras e Exceções. Gente, eu amo esses dois. Nossas Regras e Exceções é o meu favorito, mas assim, nesse primeiro a gente vai ter uma trope de gravidez. A gente tem a mocinha que tá com o coração quebrado porque ela foi traída quando ela era noiva e aí ela vai na viagem de lua de mel sozinha, conhece o comissário de bordo, fica com ele e aí ela fica grávida, depois começa a trabalhar na empresa da família dele. Muito bom, muito bom. Eu amo. Esse livro, pra mim, é a sensação de assistir um filme de sessão da tarde. Você lê e fica com o coração quentinho, olhando aqueles personagens e amando ver quem eles se tornaram no final, sabe? E o outro, que é Nossas Regras e Exceções, eu sou apaixonada nesse livro. Nessa história a gente acompanha a Savannah e ela é CEO de uma empresa de aplicativos de relacionamento. Só que ela, gente, é solteira, solteiraça. E isso começou a meio que soar mal. As pessoas enchiam o saco dela. Ai, namorado. Ai, vai casar. Ai, nanana. E aí ela fala, eu namoro. Eu namoro, o nome dele é John e ele é da Inglaterra. Tudo bem, né? Tudo bem, ela segue com a vida dela. Ai, e seu namorado tá na Inglaterra. Ai, seu tá na Inglaterra. Até o dia que começa a trabalhar um John na empresa da Inglaterra. E aí ela fica assim, pô, não é possível, gente, não é possível. E aí todo mundo relaciona um mais um e fala, ai, o seu John, agora ele tá trabalhando aqui, que legal. Isso também porque os dois ficaram presos no elevador e vaza uma filmagem deles se beijando no elevador. Mas aí essa confusão você vai ter que ler pra entender. E eu amo a jornada dos dois, gente. Eu acho que o John, que é o Knox, ele é um cara muito gostoso de se ler. Ele é perfeito, assim. Eu gosto muito da jornada da Savannah também ao longo do livro. Eu amo esse livro, assim. Eu prefiro esse do que As Consequências de Amar Você, mas eles são livros diferentes. As Consequências de Amar Você tem um tom um pouco mais pesado por conta do trauma, assim, do personagem principal e também da personagem principal. Só lendo e entendendo, gente, mas assim, vale muito a pena ler os dois. Depois temos Bruna Palazzo. E antes de começar a falar esse, eu quero dar um adendo e falar que a Gabriela Bortolotto e a Bruna Palazzo, elas têm duas séries de Fórmula 1, duas duologias que vale muito a pena ler. Não vou me aprofundar nelas, mas a gente tem Thomas e Tessa e Jenkins e Hoffman. Assim, leiam os dois, são muito bons. Os quatro, no caso, né? Mas assim, o primeiro, eles são irmãos gêmeos e o segundo, eles são melhores amigos. Recomendo muito. Agora falando da Bruna Palazzo, eu tenho que começar com um dos meus livros favoritos da vida, que é Nossas Primeiras Últimas Vezes. Age Gap é uma das minhas tropes favoritas e Romance Proibido também, e a gente tem os dois nesse livro aqui. E eu quero começar falando primeiro, olha que edição lindíssima, tipo assim, ai gente, essa edição é muito linda, eu comprei na Bienal, eu sou apaixonada nela, e uma das coisas que eu mais amo desse livro é o título. Eu acho ele tão lindo que eu até fico arrepiada, que é Nossas Primeiras Últimas Vezes. Quando você lê o livro, você consegue entender. E eu amo esse livro tanto! Gente, sabe, esse é o tipo de livro que eu fico bobinha falando dele, porque eu sou apaixonada na história e eu queria que todo mundo lesse.
Eu vou dar um resumão, mas nessa história a gente vai acompanhar a Malu e o Augusto. O Augusto é melhor amigo do pai da Malu. O pai da Malu engravidou a mãe dela quando os dois eram muito novinhos, eles tinham 15 anos. E quando o Augusto descobre, ele fica assim: Meu, vocês vão estragar a vida de vocês estão loucos. Ele assume tudo de ruim a Malu. E ela cresce longe dele, tá? Eles não crescem juntos, não tem nada esquisito nessa história, fiquem tranquilas. Tipo, ele não convive com ela, até porque ele tem esse sentimento de que ela ia estragar a vida do melhor amigo, sabe? Então, assim, eles não têm contato, diferente dos outros filhos, né, do melhor amigo dele, porque eles já estavam maiores, ele já achava que aquela era a idade certa de ter filhos, e aí ele tem mais contato com os outros filhos. Mas com a Malu, eles não tiveram quase contato, ela foi para os Estados Unidos estudar, ela se forma lá, ela não tem contato com ele. Tá, por que eu frisei isso? Porque eu não quero que vocês achem que esse é um romance esquisito, porque ele não é. O que acontece é que a Malu se forma em arquitetura e aí ela começa a estagiar na empresa do Augusto. Só que, gente, o Augusto, ele é, pensa num cara ranzinza, mal-humorado, que tudo é ruim pra ele é assim, tudo tem que ser do jeito dele. Enquanto a Maria Luísa, gente, ela é ai, ela é muito querida. Ela é desengonçada, ela é engraçada, ela fala tudo que vem na cabeça, ela fala na lata. Então, os dois dão muito choque juntos. Além deles darem choque juntos, né, eles têm essa diferença de idade. A Malu, ela é uma personagem que ela não é inocente, mas ela não viveu muito, ela é muito certinha. E aí, tem um dia que ela vira pro Augusto e fala assim, vixe, será que você pode me ajudar a ir na balada, flertar com as pessoas? E ele fica assim, você é louca, você não vai fazer isso com ninguém, eu quero que você faça comigo. E aí começa uma relação entre os dois. E, gente, eu amo esse livro, eu acho ele muito lindo. Ele é um romance proibido, obviamente, porque eles têm 15 anos de diferença e ele é o melhor amigo do pai dela. Então, assim, complicado demais. Mas é muito bonito. Eu acho que a Malu era tudo que o Augusto precisava. E eu amo essa história. Tipo assim, ela ai, gente, ela é linda. Eu queria muito poder esquecer pra ler de novo pela primeira vez, sabe? Mas, por favor, deixem os preconceitos de lado. Quero também citar Uma Farsa com Benefícios, da Bruna Palazzo, que, gente, esse livro também é muito bom. É um fake dating, ela é simplesmente, gente, a mais romântica do mundo, ela é muito apaixonadinha. Ele é pai solo. Ai, não tem como ser melhor, gente. É muito bom. É uma história também muito linda. Eu amo histórias com crianças fofinhas e essa a gente tem. Depois a gente tem a Milena Seyfield e a gente tem Acidentalmente Apaixonado. E eu amo esse livro. Nessa história a gente vai acompanhar a Diana e a Kelly. Elas são melhores amigas. E aí um dia, elas são melhores amigas. Deixa eu já explicar isso. É uma vibe que eu sinto, pelo menos Blair e Serena. Elas são amigas, elas estão ali tudo uma pra outra, mas ao mesmo tempo eu sinto que elas têm essa rivalidade de vez em quando, sabe? Elas não é uma amizade tipo, "Nini", sabe? Eu não sei explicar, mas tudo bem. Aí o que acontece? A Kelly um dia chega na Diana e decide apostar com ela. Ela fala assim: "Olha, a Kelly é rica, tá?" Ela fala assim: "Olha, eu aposto meu carro que você não consegue fazer o Jason se apaixonar por você. E aí, se você conseguir, eu te dou o meu carro." A Diana, que não é boba, fala: opa, aceito, aceito na hora. E o Jason é simplesmente o melhor amigo do irmão da Diana, que é o Derek. Só que é aí que entra a virada da história. Você pensou, ai, ela vai fazer ele se apaixonar por ela, só que aí ele vai descobrir da aposta, vai partir o coração do pobre menino. Não, não é isso que acontece, gente, porque simplesmente a Diana não é burra, ela chega no Jason e fala assim: olha, apostei com a minha amiga valendo um carro que eu conseguia fazer você se apaixonar por mim. Então, assim, vamos colaborar? Valendo um carro, né? O Jason tinha uma ex-namorada chata que não largava do pé dele, obviamente ele aceita, e os dois entram ali naquela farsa. Não chega a ser um namoro de mentira, mas eles fingem que estão ficando, que estão se envolvendo. E, gente, que livro bom. Eu acho legal também falar que a gente tem a trope dele ser nerd e dela ser líder de torcida. E eu amo. Ele também é jogador de basquete, né? Então, assim, ele é um nerd jogador de basquete. Mas, assim, que livro bom. Eu amo essa história. Eu achei ela muito divertida. Eu me apeguei aos personagens. E eu gosto muito dessa quebra das expectativas. Então a gente tem primeiro nessa amizade da Diana e da Kelly. Elas são amigas, são muito amigas, mas é uma vibe meio Blair e Serena, sabe? Tipo, só eu posso falar mal dela, você não. E eu também amei a quebra de expectativa na questão da aposta, né? Porque, meu, podia muito ter seguido o clichê, mas não, quebrou essa expectativa e foi muito bom. Por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre a Nina Queiroz. E aí, esse livro aqui é meramente ilustrativo, porque ele não vai entrar nesse vídeo. Eu não sinto que esse é um livro 100% de romance. Eu acho que ele talvez, eu não sei se ele se classifica como um dark romance, mas assim, eu não acho que ele cabe na indicação de romance. Eu vou indicar outra série dela, mas tá aqui porque esse aqui também é um dos meus favoritos, Todos os Meus Pecados. Fala o nome aí, se você ler a sinopse e gostar,
vai ler também, porque ele é muito bom. Mas eu, infelizmente, não tenho o físico do que eu vou indicar agora. Eu quero que você pense em um filme besteirol. Sabe, tipo, Branquelas? Eu tenho indicação de um livro que vai ser nessa vibe, mas você tem que ir de coração aberto, sabendo que o livro vai ser uma comédia, tipo, comédia bem grande e romântica. Tem romance, tem bastante romance, tem hot, mas assim, o livro foca em ser engraçado. Então, assim, tem situações que fogem da curva pra ser engraçado. Em Um Casamento Surpresa, a gente vai acompanhar a Hannah e o Blake. E eles entram ali nesse casamento de mentira, por quê? Porque a Hannah tava devendo um agiota e o Blake, pra conseguir assumir a presidência da empresa do avô dele, ele tem que estar casado. Então, assim, ele literalmente encontra ela na rua, ele acha que ela tá possuída, que ela tá com raiva, mas aí acaba dando certo e eles entram nesse acordo de um casamento de mentira. Só que os dois começam a se afeiçoar e é muito engraçado, gente. Tem umas cenas muito engraçadas que nem eles se casam de mentira, é do nada. A família dele tá achando que é mentira, então eles reservam um hotel pra todo mundo ficar no mesmo hotel pra eles verem a noite de núpcias. Não verem, mas escutarem. E a Hannah tá lá no quarto com ele e aí o Blake comenta: "Ah, minha família tá hospedada no andar de baixo". A Hannah se liga e aí ela fala assim: "Meu Deus, eles estão aqui pra escutar a gente fazendo". Só que ela não conta isso pra ele. Ela começa o quê? A fazer os trabalhos vocais. E ela começa assim, ela começa a gritar, gente. Aí ela começa a gritar e o Blake assim, ó: "Mona, você é louca, o que que você tá fazendo?". E aí ela fica tipo assim: "Vamos, vamos, entra na ação, meu filho, começa a atuar junto comigo, eles têm que acreditar que esse casamento é de verdade, eu tenho que pagar meu agiota". E aí o Blake entra na brincadeira, começa na brincadeira, né, na atuação, começa também a soltar ali uns barulhos, e eu amo particularmente uma cena que ele bate na parede com tudo, e ela fica tipo assim, chocada, ela fala assim: "Você é louco, tá tentando me matar ou tá tentando me dar prazer? Se toca". Aí você pensa: acabou a cena? Não. No dia seguinte, quando eles vão tomar café, a Hannah chega mancando, mancando e fala: "Ah, não, porque a noite de ontem, né, foi muito". E ela chega lá mancando na frente do avô dele, gente, que vergonha. Mas eu ri tanto lendo esse livro, assim, eu ri ao ponto de eu sou a pessoa que chora quando ri. Gente, escorria lágrima, assim, no meu olho. Tem umas cenas muito engraçadas e eu amo esse livro. Esse livro tem várias cenas bem engraçadas, então, assim, eu recomendo muito a leitura. Mas vão sabendo que, assim, é um livro de comédia romântica. Então, talvez fuja um pouco da curva dos outros livros que eu tô indicando, que são um pouco mais sérios, mas vale muito a pena ler esse livro, principalmente se você quer, ai, sabe, relaxar, não pensar em nada, ler um livro gostosinho. E aí, gente, nesse livro aparece o melhor amigo do Blake, que é o Surro, e a gente tem um livro pra ele que foi lançado recentemente que chama Um Caso Inesperado. É uma comédia romântica com mãe solo, eles são vizinhos, é muito bonitinho. Esse aqui eu acho que ele é menos engraçado do que o primeiro, mas também faz sentido porque condiz muito com os personagens. Os personagens do primeiro livro, gente, eles são loucos, malucos. Se eu visse na rua, eu fugia, eu atravessava, sabe? Mas esses aqui, eles já são mais tranquilos. A gente vai acompanhar o Surro e a Kate. E a Kate é uma mãe solo, ela é mãe da Sasha, uma criança de 5 anos. Adorável. E acontece que o pai da Sasha, que é uma pessoa horrível, decide entrar com o processo de guarda. Ele quer ali ver a filha dele. E a Kate não quer aceitar, né? Porque, gente, o cara não foi pai durante 5 anos e quer ser agora do nada. Só que ela não tem recurso, ela não tem dinheiro, ela trabalha horrores. Ela não vive praticamente, assim, ela trabalha muito, muito, muito. Ela sofre diversas humilhações, não come direito. E aí o Surro entra meio que na vida das duas pra cuidar delas. Então ele cozinha e fala: "Ai, gente, cozinhei a mais, vocês querem?". Sendo que ele só fez pra elas, ele nem cozinha pra ele direito. Ele começa a ajudar ela com o processo porque ele é advogado. Então, assim, muito bom, muito coração quentinho, mas ele também tem várias cenas muito engraçadas. Gente, eu até cansei, mas olha, eu indiquei os melhores dos melhores, são livros que eu amo. Não consegui citar todos que eu amo, então assim, dá pra fazer uma parte 2, 3, 4, 5. Eu consigo ficar aqui, ó, por muito tempo indicando vários livros de romance que são muito bons e que estão no Kindle Unlimited. Uma coisa que eu esqueci de falar é que todos os livros são mais 18. Eu sei que tem muita gente que me pede indicação, ai, Bia, mais 14, mais 16. Mas acontece que esses livros do Kindle Unlimited, existe, obviamente, os que não são mais 18. Entretanto, são os que eu mais leio. E não é nem pelo hot, gente. É porque eu acho que quando o livro é mais 18, ele tem mais desenvolvimento. Enquanto o livro é mais 16, fica mais no lero-lero de criança, sabe? Mas assim, vocês estão super certos de não lerem. Esses livros são pra mais 18. Eu recomendo também checar os gatilhos deles, que por mais que eles sejam levinhos, tem livros que têm gatilhos. Então, façam uma leitura responsável. Além disso, esse é um vídeo onde eu indiquei comédias românticas e livros de romance. Mas assim, eu consigo fazer um de dark romance, um de fantasia. Eu consigo fazer, gente. Tem indicação? Até vocês cansarem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, deixar um comentário. Ajuda muito aqui no engajamento do canal. E é isso, gente. Todos os meus links estão na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.